A pandemia global que vivenciamos nos últimos anos impulsionou mudanças significativas na forma como as pessoas trabalham, redefinindo o cenário profissional de maneira duradoura. Durante o período de isolamento social, o trabalho remoto emergiu como uma prática predominante, evidenciando a viabilidade e a eficácia dessa modalidade. Empresas adotaram ferramentas digitais avançadas para facilitar a colaboração à distância, transformando a dinâmica tradicional dos escritórios. Além disso, a pandemia acelerou a implementação de tecnologias como inteligência artificial e automação, otimizando processos e redefinindo funções profissionais. À medida que o mundo começa a se recuperar, observa-se uma transição, talvez permanente, para modelos de trabalho híbridos, que combinam o presencial e o remoto, o que sinaliza uma adaptação das organizações a um ambiente laboral mais flexível e tecnologicamente orientado. Mas será que essa é uma tendência que veio para ficar? Para quem ela é mais benéfica? Colaboradores ou empresas? Para falar mais sobre esse tema, eu trouxe uma convidada já bastante familiarizada com essa forma de trabalho, que já escreveu um livro só sobre esse tema, e além de falar sobre as tendências de mercado, ela vai dar algumas dicas para vivermos melhor em home office. Agorinha, fica aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa alvorada. Eu sou Juliana Mendonça e esse daqui é o Empreende Delas, um podcast sobre negócios criados, impulsionados, administrados, impactados por mulheres. A cada episódio, as entrevistadas que passam por aqui dividem com a gente um pouco da história de suas vidas e de seus negócios. Então, fiquem com a gente até o final, porque elas dão dicas e depoimentos inspiradores e conselhos imperdíveis. Bom, já agradeço aos meus apoiadores que estão lá no nosso financiamento coletivo. Já deixo aqui o meu convite para você participar também. Então, para quem não sabe do que eu estou falando, clica no link que eu vou deixar aqui ou aqui. Eu já não lembro mais de que lado que ele aparece. Mas, enfim, clique no link para assistir a explicação do projeto. Aproveita, vai no site apoia.se/empreendedelas e deixa a sua contribuição do valor que quiser. Bom, uma outra forma super simples de apoiar o projeto bom, você pode, em primeiro lugar, escutar pela plataforma Orelo, que é uma plataforma brasileira que remunera os criadores de conteúdo. Então, isso já dá uma ajuda. E a segunda é ir lá no seu agregador e avaliar o podcast. Então, deixa lá um comentário. Se tiver estrelinhas lá também, deixa muitas estrelinhas, porque assim a gente melhora a posição do podcast no ranking, e aí ele é distribuído, né? Ele alcança mais pessoas. Então, se você curte o trabalho e quer ajudar de alguma forma, estão aí as minhas dicas. Mas agora vamos à conversa de hoje, porque temos muitas dicas imperdíveis aqui para variar, né? E hoje dicas para a gente se organizar, para a gente organizar a nossa vida. Será que tem jeito? A minha, meu caso? Não sei. Vamos descobrir. A conversa de hoje é com Luciana Garcia, autora do livro Home Office, um guia para organizar sua vida profissional e pessoal. Bom, graduada em jornalismo, a Lu já passou pelo mercado editorial, pela moda e hoje trabalha também com organização pessoal. Bom, ela é adepta já há alguns anos do trabalho remoto e hoje trouxe várias dicas para equilibrarmos a nossa rotina trabalhando de casa. Então, bora conhecer essa história e essas dicas também. Oi, Lu, seja bem-vinda ao nosso espaço de trocas de ideias, de interação, de descobertas, de muita inspiração. Tudo bem com você? Tudo bom, Ju? Prazer estar aqui com você. Ah, prazer é meu, prazer é meu. Muito obrigada por dedicar aí um pouquinho do seu dia, do seu tempo, para falar mais para gente, para ensinar aqui, né? Um pouquinho, para a gente começar a organizar a nossa vida, né? Mas então vamos lá, vamos começar sabendo um pouquinho mais de você. Então, por favor, defina-se. Quem é Luciana Garcia? Por favor, conta pra gente.
Olha, eu posso te dizer que se eu fosse escolher uma palavra, seria polivalente, assim, porque eu tenho uma formação. Bom, eu sou formada em jornalismo pela Aham, Casper Libero, tenho pós em marketing pelo Mackenzie, e a minha vida foi sempre mudando bastante. Eu comecei atuando como jornalista e logo me interessei pela área editorial. hum, Então, eu fui trabalhar em várias editoras, eu já passei, eu estou com uma bagagem de 20 anos, tanto como escritora como editora de livros. Então, esse é o grande, é a minha grande formação, né, profissional. uhum, Porém, ao longo do caminho, tratando, por exemplo, publicando livros sobre moda, por muito tempo, convivendo com algumas pessoas, era um assunto que me interessava. Eu acabei me formando como consultora de imagem também, ou personal stylist, né, como o pessoal chama. aham, Aí, trabalhando nessa área, paralelamente às outras, eu notei que o guarda-roupa das clientes precisava de um pouquinho de organização, muitas vezes, para que funcionasse o trabalho de stylist. Então, eu comecei fazendo organização e durante a pandemia eu acabei me especializando também nessa área, né? Organização residencial, comercial, etc. E eu venho acumulando todas essas carreiras assim ao longo do tempo, mas desde 2007 eu trabalho em home office. Então, eu sou autônoma aham. e isso é assim, por isso que eu digo, é um perfil bem diferente assim, né, de trabalho, tanto por eu ter que me organizar para me dividir entre as áreas, né? Aham. Como pelo fato de ser home office, né, também. Sim, mas então a sua dedicação agora é exclusiva à organização, pessoal, Não, não é da casa. exclusiva. Ou Eu, trabalha eu também, ainda trabalha com a editora? ainda trabalho, eu escrevo, na verdade, eu tenho vários livros infanto-juvenis publicados, são quase Hum. 20 livros, então eu continuo publicando. O Home Office foi o primeiro livro para adultos que eu fiz, fora uma parceria que eu fiz muito tempo atrás, uma participação em um livro. Então eu continuo escrevendo os meus livros, continuo atuando como personal stylist também, e Então como tá, organizadora profissional. continua polivalente, então. É, pois Nossa, e é é uma, difícil, né? não é É. fácil, né? Porque Porque as você agendas têm que organizar, bater, e até o pensamento, assim, organizar o pensamento, sabe? com Eu tenho certeza. dificuldade nisso, quando eu estou fazendo uma atividade aqui, eu falo, nossa, mas aquela outra coisa que eu preciso fazer aqui. Então, até essa organização, eu acho que tem que ter Com e é difícil, certeza. né? Eu acho que o segredo é aquela coisa do mindfulness. Cada momento está focado naquilo que está fazendo, né? Ai, Hoje eu sou isso é organizadora, hoje eu difícil. não vou pensar no resto. É, não é É muito fácil. difícil. É muito, é. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos falar do livro, então, de uma vez, né? Já começou falando do livro, do home office. Por que escrever um livro? Qual foi a sua motivação para escrever um livro sobre o assunto? Você juntou, né? Juntou as suas Juntei. expertises. Exatamente. Eu acho que assim, muito foi pela minha experiência desde 2007 como né, uma profissional home office. E foi também um grande incentivo da minha parceira de organização, que é a Paula Hermógenes. Ela também trabalha em home office há um bom tempo, e a gente conversando queria fazer um livro para falar de organização, e a gente sentiu que era um assunto muito importante para o momento, pós-pandemia, né? E é uma coisa que a gente já vivenciava. A Paula ia escrever o livro comigo, mas pelos percalços da vida acabou que eu acabei fazendo sozinha, mas ela foi uma grande incentivadora, assim. Então, foi pensando em ajudar as pessoas a como se organizar, porque a gente organiza a casa e acaba organizando um pouquinho da vida da pessoa também, né? Uhum. Quando você mexe na casa, e a casa está em ordem, a vida da pessoa começa a funcionar melhor, né? De É, forma mais organizada. Então, o eu que me acredito motivou nisso muito, mesmo. É. Quando a casa está organizada, seus pensamentos ficam mais organizados, com né? certeza, tem Uhum. aquela questão de quando tem muita bagunça, você tem dificuldade para se concentrar às vezes, porque o seu olhar está se perdendo nos detalhes em volta, né? Então, é difícil a concentração, o Pois foco. é.
Então, né? a motivação aí principal foi esse monte de atividade mesmo. Foi passar um pouquinho da experiência que eu já tinha, porque eu vi que na pandemia muita gente começou o home office, mas de um jeito muito impulsivo, muito abrupto, né? Sem planejamento, né? Foi Sem o home office planejamento, forçado, forçado. E você como não eu já tinha tinha opção. essa experiência de muitos anos, eu falei, é legal eu dividir um pouco isso para que as pessoas comecem, e as empresas também, né, a se adaptar melhor e cada vez mais, né? Tinha quanto E tempo ajustando agora, que você já trabalhava em home office? desde 2007, Nossa, realmente, bem antes. realmente, você já tinha uma experiência boa, né? É, Muito boa. Pois é, então, pensando nisso, esse tempo todo, a sua experiência toda trabalhando de casa, quais você considera assim, os principais benefícios desse trabalho remoto, assim, para o funcionário, para a empresa também? olha, eu acho assim, tem algumas coisas que são, tem alguns pontos que são bem evidentes. Então, para o funcionário, eu acho que é a questão primeiro do conforto, né? De você não ter que pegar um trânsito, um perrengue, tal, e também a questão de estar mais próximo da família, né? Que muitas vezes a gente tem aquele histórico, né, de gerações que viviam trabalhando, só iam encontrar a família quase de fim de semana, né? Uhum. E para a empresa assim, resumidamente, é economia em muita coisa, né? Muita economia financeira. Mas, assim, no livro, eu fiz um top 10 de benefícios, né? Tanto para o funcionário como para a empresa. Se você quiser, eu posso dar uma lidinha, né? Não sei se é Pode, eu legal, dar acompanho uns três daqui, ó. itens. Eu Aí. acompanho daqui. Eu vi essa listinha Então, mesmo. pois é. Olha, vantagens para o trabalhador. A primeira, né? A melhor, fugir de congestionamentos, principalmente para quem mora em grandes cidades, né? Eu sou de São Paulo, eu senti isso bastante. A É. proximidade com os Você ganha familiares, tempo, né? mais tempo para dormir, porque é o tempo que você se deslocaria pelo trânsito, né? Flexibilidade de horário, então você consegue fazer uma autogestão aí do tempo, né? É diferente. Economia financeira, né? Maior conforto, maior autonomia, mais liberdade, maior privacidade e cuidar melhor da saúde, né? Então, esses são os benefícios para o funcionário. E para a empresa, a redução de custos operacionais, que é a grande vantagem, a redução de custos relacionados ao espaço físico também, que é muito impactante, né? Uma maior produtividade dos funcionários, porque com certeza eles se sentem mais satisfeitos, uma maior retenção dos talentos, redução de licenças médicas e problemas de saúde, ampliação dos limites físicos de atuação da empresa, né? Você pode ter funcionários espalhados em diversos locais. A dinamicidade das operações por foco em resultados, uma melhor seleção de pessoal por quebra de barreira territorial, né? Uma maior velocidade na atualização tecnológica e uma maior flexibilidade nas contratações. Então, esse é o top 10, né, de vantagens para o trabalhador e para o empregador. Está aqui, página 26, 27. E eu É. acho que, porque realmente são pontos que, assim, são muito discutidos sempre, né? Qual que é a vantagem? Porque desvantagem é muito pouco. Tanto que a grande maioria das pesquisas diz que os trabalhadores estão super satisfeitos com o sistema híbrido, principalmente o híbrido, né? É, mas a gente já tem visto, né, algumas empresas que estão acabando com o home office agora, né? Então, o que que você acha que Eu podem tenho ser visto os... assim, É que eu ia te pode perguntar falar. justamente desses pontos negativos, sabe? Aham. O que eu Por tenho que disso de visto, voltar? o que eu tenho visto mais é a volta do sistema, a implantação do sistema híbrido, não a volta Hum. completa, mas pelo menos assim na grande maioria das empresas, né? A volta para o sistema, a opção pelo sistema híbrido. Por quê? Eu acho que isso é uma falha, na verdade, na parte de comunicação das empresas. Porque quando você tem uma boa comunicação, você não tem a necessidade
necessidade de estar presencial. E a comunicação, muitas vezes, ela não está tão azeitada, tão preparada para esse momento. E algumas empresas acabam, em vez de pensar em melhorar a comunicação, acabam pensando no presencial como uma solução, né? Uhum. Mas, na verdade, não é o ideal. Eu sei, eu O acho até ideal. para o trabalhador, sabe? Uhum, Que varia também, né? De pessoa para pessoa. com Porque certeza, dá uma saidinha de casa também, né? Ver sim. gente. É bom também. Por isso que eu acho Então, que o sistema híbrido tem sido muito, assim, preferido, né? Você tem sim. o lado bom dos dois mundos, assim. Eu fico pensando para mães, por exemplo. É ótimo você poder estar em casa, poder dar conta das coisas dos filhos, né? É ótimo, mas poder sair daquela respirada também. Aquele momento assim, ai, que bom, agora eu vou trabalhar, agora ninguém vai me chamar. Pelo menos dá uma mamãe, toda hora, sabe? Sim. É Então, realmente, é o que você falou, das dificuldades é um ponto que é bastante comentado, né? Mas eu sou uma grande defensora, de qualquer forma, do sistema híbrido, porque claro, eu não tenho sinto assim, dúvidas. tem pessoas algumas pessoas preferem mais o presencial, mas quando você pega realmente pesquisas grandes que são feitas pelo Google, pela Sodexo, empresas top, todas apontam que assim a diferença de preferência para o híbrido é gigantesca. Então tem os casos mais isolados, mas não é o grosso, assim, sabe? Mas é claro, tudo na vida, todas as escolhas, né, têm suas Aham. vantagens e desvantagens. Eu acho que a fuga para o trabalho, ela pode, se você olhar por esse ponto, eu quero um espaço para respirar, é uma fuga, em vez de olhar para aquele probleminha ali, o que que tá rolando, por que que não está funcionando, né? Claro, não é fácil, mas existem formas de superar. Eu procurei pensar no livro, né, muito na questão de família mesmo, né, das interferências, não só com criança, mas com idoso, com animais, pets, né? Então, tudo isso acaba contando. A gente precisa criar uma estrutura, né, para funcionar bem. Mas a questão por exemplo, você se sentir muito em casa, você supre com outras saídas, outras soluções também, né? Uhum. Então, Sim, sim. as empresas mesmo fazem happy hour, mesmo online ou presencial. Acho que isso é Uhum. uma coisa legal. Sim, verdade, verdade. Bom, mas falando então, né, no trabalho remoto, já que a gente está falando de preparar o ambiente, qual que é a importância então dessa preparação, de criar um ambiente adequado para o trabalho? Eu acho que a grande vantagem é você reduzir esse tipo de atrito que vai te gerar estresse, que vai te gerar um desgaste, né? Então, assim, se você cria um ambiente próprio, se você cria algumas regras na casa que te permitem trabalhar com menos interferência, tanto das crianças como de outras pessoas, respeitar, olha, esse é o momento que eu estou trabalhando. Então, assim, eu vou colocar um sinal aqui, quando eu estou trabalhando, não é para me interromper, a não ser num caso de uma emergência, que é a mesma coisa quando você está numa empresa, né? Só vai atender realmente um telefonema mais importante, enfim. Então, é saber separar o profissional mesmo, né? E Uhum. eu acho que essa separação do local e a identificação, essa comunicação com as pessoas em casa é muito importante. Já é, assim, uns 80% de vitória nesse caminho. E você está Mas é falando claro, de existem. interrupção. Não ia dizer, Pode é falar. claro que tem outros fatores também, né, importantes. A ergonomia, você se adaptar bem para não ter cansaço, não ter dores, você ter uma atividade física, né, que seja, se você não faz exercício, pelo menos uma atividade física. Uhum. Tem que saber se cuidar, cuidar da alimentação,
Uhum. saber organizar. Você vai pedir comida fora, você vai preparar, quando vai preparar, enfim, né? É por isso que a base é a organização realmente, né? Você Aham, criar um planejamento, uma estruturinha para que funcione. aham. Mas eu ia comentar, quando você estava falando, de realmente se concentrar no trabalho, em casa, é a mesma coisa quando você está na empresa, gente. E realmente eu também estou há muito tempo trabalhando de casa. E eu fico pensando, eu acho até engraçado, eu fico, gente, como que as pessoas conseguem realmente render no trabalho? Porque eu acho que hoje em dia eu preciso de um ambiente assim, sabe? Agora eu estou aqui, no meu escritório, silêncio, ninguém, e eu fico imaginando, se eu estiver num lugar com um monte de gente passando, eu vou bater papo, eu Exato. vou, só a não ser que essa seja a minha atividade. Essa é a minha atividade, é ir, conversar aqui, conversar ali, resolver um negócio ali. Ok, mas se for redigir alguma coisa, se for. Não, gente, não. Em casa dá muito mais certo, não é É, verdade? esse é o mundo ideal, você ter esse localzinho para você se concentrar, para você se É, dedicar. E quando você é, quer, você sai desse local e vai bater papo e vai. Mas aí a escolha é sua, é diferente, né? é, pois é, pois é. Mas então, me conta, que dica então que você dá para uma pessoa que está fazendo essa transição do trabalho remoto, assim, pela primeira vez? A pessoa sempre trabalhou, já sempre foi para a empresa trabalhar, agora vai ficar de casa e tá toda bagunçada. Que Eu acho que dica que você dá? eu acho que a primeira coisa, o mais importante é a disciplina. É a disciplina que vai ajudar por conta dessa autonomia que você vai ter, né? Que essa pessoa vai ter. Porque é bem Então, difícil também, né? Você assim, não adquire de uma hora para outra, não, sabe? É complicado. não, não. Tudo é organização, planejamento, Eu acho e que é um aí você treino consegue também. chegar. Com certeza. E você vai adaptando. Não é uma coisa que você implementa e está funcionando. Você vai fazendo ajustes ao longo do tempo, né? É, Então, até chegar no mundo ideal. Como já começou na pandemia, aos atropelos, né? Eu acho que a cada dia as pessoas vão aprendendo. Com certeza, em 2023, as pessoas estão trabalhando muito melhor do que quando estavam em 2021, né? é. Muita coisa já foi resolvida. Uhum, E sempre a gente aprende alguma coisa nova, sempre tem uma nova tecnologia que ajuda um pouco mais, né? Vai uhum, surgindo. sim. Então, mas eu acho que, assim, para quem está começando, eu acredito que, assim, pensar, claro, como eu estava dizendo, na ergonomia, em como, né? Se você começar já trabalhando na mesa da sala de jantar, você já vai começar dando espaço para a bagunça chegar até você. Se você começar já a falar, nem que tem um cantinho embaixo da escada, mas ali eu vou pôr a minha mesinha, a minha cadeira e avisar quando eu não estou disponível, você já sai na frente, né? Eu fiz um Já sorrisinho aqui começa. de quem trabalha na mesa de jantar, né? Na hora que você falou, A mesa de jantar é básica, assim, para a todo mesa mundo de que jantar começou. é o meu escritório. É o meu É. escritório. Não adianta. Não adianta. E Meu você querido consegue escritório. depois para o jantar? Eu Como é que fica? consigo, É. porque à tarde, porque as crianças não estão em casa, né? Aí eu consigo. Uhum. Mas é por isso também. É, E aquela dificuldade, perdão, pode falar. não, não, eu já ia fazer outra pergunta. Pode falar. É a Tá dificuldade. bom. A dificuldade de espalhar as coisas de trabalho, recolher as coisas de trabalho, pegar as coisas do jantar, tirar as coisas do jantar, né? Não, mas eu Então já fica. organizei. As minhas coisas de Ah, trabalho já que ficam linda! organizadas na cadeira do meu lado, o armário. Ah, O armário que era tipo um buffet, digamos assim, sabe? Com prato, com coisinhas assim. Tirei tudo, passei para outro e ficam os meus livros, fica o material que eu preciso. perfeito. Eu Então, tenho visto muito isso, buffet se transformar em armário para trabalho, para atividades de trabalho. Isso é muito legal, um novo uso. é. Mas do livro mesmo você fala muito, né? Dessa importância da disciplina, da organização no trabalho. Então, vamos ver, vou tirar de você aí um pouquinho aí do conteúdo.
do livro, te pedindo para compartilhar com a gente assim, uma estratégia, sabe, para manter a produtividade, sabe, trabalhando de casa. Eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi com a Paula, porque a Paula é coach também. Além de ela ser minha parceira de organização profissional, ela é coach. Tem uma ferramenta de coach que é muito legal, eles chamam de tríade, que é você separar o que é importante, o que é urgente e o que é circunstancial. Você faz sua listinha do dia das suas tarefas, e aí você escolhe ali o que é importante, por exemplo. Nem sempre o que é urgente é importante. Normalmente não é. Às vezes tem coisa a fazer muito. Porque às vezes é urgente, mas não tem muita importância, não é alguma coisa tão definitiva. Então, tem Nossa, coisas para que mim o que era você. urgente, também é urgente, é para agora, então é porque é o mais importante de todos. E nem sempre. Porque às vezes o importante é uma tarefa que vai levar muito tempo, que você vai precisar se concentrar e O tal. E importante ou ela é mais urgente? importante. Às vezes, a É mais importante demorada. é essa, demorada. E às vezes Ah, urgente, aí tá. você pode delegar para alguém, entendeu? Você pode, às vezes uma Ah, urgência sim. você resolve rapidamente, né? Então a gente tem que justamente dedicar os nossos esforços para aquilo que é importante. Acho que isso é uma grande sacada, né? Nossa, mas Exatamente, eu também pensava assim, acho que eu tenho urgente é o mais importante. dificuldade. Eu tenho dificuldade nisso, em Então, saber, a gente assim, faz a porque listinha de manhã, até porque o que que eu penso? Se é urgente, não, mas às vezes tem sempre o urgente é rapidinho, né? Que eu ia falar, não. às vezes é urgente é rapidinho, aí a primeira coisa que você resolve já passa para frente. Não, Sim, né? às vezes tem, mas nem sempre. E também tem a questão assim, de repente você tem muitas urgências e você perde muito tempo com um monte de urgência e não chega naquilo que é importante. É muito interessante, sabe? Às vezes as pessoas passam tempo fazendo coisas que não precisam ser feitas. Não é que não precisam ser É. feitas, elas podem ser feitas de outras maneiras. Elas podem Uhum. ser delegadas, elas podem ser, mesmo sendo urgentes, feitas em outro momento. E acaba que Ah, o que então é não é importante urgente. é Se pode, urgente, mas não tão urgente. mas então não Tem é urgências, urgente. Não é nem urgente, nem tão importante, você tem já que. que pode. Pode até fazer sentido, mas a gente precisaria pegar uma Até fazer listinha sentido é ótimo. e fazer. É, não, mas é de fato. Mas você tem que pegar uma listinha e assim, elencar e ver direitinho, porque aí você vai conseguir entender com exemplificações, né? Porque cada carreira, cada trabalho tem os seus pormenores, né? As suas Uhum, minúcias. uhum. Então é muito difícil a gente exemplificar para todo mundo. Mas assim, tem urgência, você fala assim, olha, eu tenho que fazer isso, mas eu posso fazer amanhã. Ainda é urgente, mas não precisa ser hoje. Percebe? Não Existe. sei, não está Você muito acha que confuso urgente tem que isso ser para mim. sempre. Eu acho que urgente é ali, ó, pau, senão vai explodir alguma coisa. Aí é importante. Aí é uma urgência, mas é importante. Mas como vai ser urgente e não ser importante? Por exemplo, Aquelas eu vou bem te dar um chatas. exemplo. Tudo bem, eu vou te dar um Me dá exemplo um que eu exemplo. vivia. Isso, exemplo Eu vivia dentro de uma ilustra editora, melhor. por exemplo. Eu Aham. tinha que liberar o orçamento para o pessoal fazer compra de papel, para os livros, para o departamento administrativo da editora, fazer as compras, né, para publicar os livros. Só Uhum. que eu tinha ali que resolver os livros que iam ser publicados também. Então, para mim, a decisão dos livros que iam ser publicados, ela era muito mais importante e era muito mais estratégica, porque eu não podia errar, tinha que selecionar livros que iam ter interesse do público. E o departamento ficava me ligando, mas você tem que liberar para fazer a compra de papel e tal, tal, tal. É urgente? É urgente, mas não é tão importante como essa tarefa que eu tenho que fazer. Então eu falava, tudo bem, Hum, é urgente, mas amanhã eu te libero. Agora eu quero me dedicar a isso aqui, entendeu? entendi. Então você fala assim, se o urgente é o tal do apagar fogo, né? E se você Apagar viver apagando fogo. fogo, você não faz a tarefa
principal ali que Exato, vai. perfeito. Você Ufa, conseguiu explicar toda a teoria. Não, mas ela é ufa. polêmica mesmo, porque ela é meio visionária, né? E é difícil de entender. Eu tive a mesma reação que você de início, até absorver, assim. Porque até no seu exemplo, aí a gente pensa assim, poxa, mas se não fizer o pedido, se não, aí não vai imprimir, não vai publicar, não vai, Não adianta nada. vai travar o negócio. Então, mas é o que se fala, então você pode delegar, não é? Esse é Uhum. um E às exemplo, vezes, em que, vez de fazer hoje, dá para fazer amanhã, porque se for entendeu? pensar a parte de selecionar os livros, assim, ela é muito mais, eu não quero falar pessoal, né? Mas exige assim que de você Depende de mesmo. mim. É, Exato. e a Isso é o outra, importante. qualquer pessoa pode ir lá e apertar o botãozinho lá, ou fazer uma ligação e dar um ok, né? Isso. Muitas pessoas que tratam de produtividade, do tema da produtividade, falam isso. Falam dessa importância de você não necessariamente gastar muito tempo, mas gastar um tempo estratégico para você ser produtivo. Você não precisa perder muito tempo, mas você tem que fazer o que você tem que fazer, que ninguém pode fazer por você, É. né? O problema aí Esse é é o quando ponto. você trabalha sozinho, além de trabalhar remoto, Aí, em casa, aí tudo bem. você vai delegar. Peraí, eu vou delegar aqui para Não, Juliana. Peraí, Juliana, faz isso. Tá bom, já tô fazendo. aí não dá para delegar. Mas Ah, a grande sacada é saber delimitar entre a sua listinha diária a, a ordem em que você vai cumprir as suas tarefas. É isso, sim, né? Estabelecer a sim. prioridade correta, É, né? aí nesse caso eu acho que é a priorizar mesmo. É Exato. priorizar. E tem, Perfeito. eu mesma, às vezes, eu me vi assim, perdendo tempo com coisas que são circunstanciais, que não são nem urgentes nem importantes. Mas eu falo, não, agora eu quero fazer. Não, aí não vai ser produtivo, né? Então tem que saber, não, no final do dia sobrou um tempinho, aí beleza, É, né? é a Então, boa e velha procrastinação, né? Tem é, 1000 coisas para fazer e tá lá, assim, não, mas isso aqui é urgente eu anotar aqui. Está fugindo claramente do que precisa fazer. exatamente, Mas é muito comum isso também. Muito com comum. certeza. A gente Ó, aprende isso lá até no curso de organização, logo no comecinho, da questão da procrastinação. Quanto isso impacta na casa das pessoas, na vida das pessoas. nossa, maior vilã. Importante. Mas, ô, Lu, falando então, agora a gente já deu uma pincelada muito breve, mas falando da saúde, do bem-estar no trabalho Uhum. remoto, tem essa questão, né, que trabalhar de casa é muito solitário, né, muitas vezes, dependendo da sua atividade. E aí eu queria saber como que você vê, até como que você aborda no livro, né, a importância, assim, do bem-estar, do cuidado, da parte emocional, social também, para quem está trabalhando é, em home office, e que você compartilhasse com a gente algumas estratégias que você recomenda para ter um equilíbrio, sabe, dessa vida, da vida pessoal, da paternidade, com a vida profissional, assim, trabalhando Profissional. em casa. Que dica que você dá para gente? Eu vejo assim, uma das principais orientações que eu acabei checando com profissionais, realmente é a questão de ter uma atividade física ou de fazer exercícios, que muitas vezes leva a algo social, né? Muitas pessoas gostam de esporte, praticar dança. Então, são atividades que ajudam a sair, não só a sair da rotina e ver gente, né? E sair também dessa coisa mais solitária, como também ajudam muito na questão do bem-estar físico do corpo, que fica muito tempo ali digitando, lendo, quieto, né, sedentário. Então, Uhum. isso realmente é muito importante, até contra a depressão e tudo mais. É, então, esse é um dos pontos.
Outro ponto que eu vejo, que às vezes não dá para aplicar em todas as áreas, mas muitos profissionais conseguem, dependendo de como é o horário de trabalho, se ele é flexível, é sair um pouco também, separar um dia, um horário, um período, algumas horas, para fazer uma atividade fora de casa, né? Durante a semana, quebrar a rotina. Então, Mas você fala uma ir a uma... atividade relacionada ao trabalho ou um hobby? Não, não, Ah, cultural, sim. sabe? Ir ao cinema, ver uma exposição com algum amigo, tomar um café, que seja, né? Eu acho que, assim, o home office, ele, de modo geral, ele tende a permitir que a pessoa se organize para conseguir isso. Isso, claro que depende muito da exigência da empresa para o funcionário, né? Porque tem empresa que, em vez de perceber que a produtividade aumenta no home office e que o funcionário precisa trabalhar menos tempo para isso, acaba querendo exigir muito mais e suga o funcionário a ponto de ele não conseguir, né, mais ter nem vida pessoal. Parece Então, ter aquela questão da vigilância, né? Porque se eles não estão vendo a pessoa trabalhando, aí não tem que ver a pessoa no completamente. computador, mesmo que a pessoa esteja, não sei, batendo papo, sabe? Não está trabalhando. Então, às vezes Exatamente. interessa mais a entrega, né? Do que Com a certeza. pessoa. Com certeza, essa filosofia que eu tenho, nossa, há muito tempo. E eu acho assim, isso é muito importante, a pessoa perceber que ela tem que gerir o horário dela e que ela precisa, mostrar para a empresa que ela vai produzir também melhor se ela estiver se sentindo bem. A gente precisa dar esses sinais, né? Uhum. Então, e a empresa que enxerga isso é uma empresa vencedora, porque ela vai conseguir resultados muito melhores. Trabalha bem quem trabalha feliz. Não tem como contrariar esse pensamento, né? Então é bem Sim. importante. Eu Pois é, acho que é muito mais legal se a gente pode sair e fazer outras atividades que são fora do trabalho também, do que ficar horas e horas no trabalho pensando que depois você vai sair para um happy hour com o pessoal do trabalho para falar de trabalho, né? Então, eu acho que a Aham. vida é mais do que o trabalho, né? A gente precisa explorar isso. Sim. Sim, enquanto você estava falando, eu estava lembrando aqui, né, várias pessoas que eu conheço que comentavam antes de pandemia, antes de home office, que falavam, gente, não tem necessidade nenhuma de ficar o tempo todo que eu fico naquele escritório. Não tem. Podia ficar lá metade do tempo Exatamente. e fazer as coisas do mesmo jeito. É É. impressionante, né? Na verdade, eu falei, eu tenho uma inspiração muito forte, que é o Domenico De Masi, que é um autor que ele fala sobre o ócio criativo, né? Eu tive contato com ele em 2006, em 2007 eu decidi trabalhar em home office, porque ele já falava, esse livro foi escrito em 2001, e ele já falava sobre o trabalho, ele chamava de teletrabalho o home office, Ah, foi sim. a nomenclatura que ele deu, né? E ele falava exatamente isso, que a gente precisa trabalhar 40 horas por semana, a gente pode trabalhar 20 horas por semana, né? E E eu render do falo no mesmo livro, jeito. com certeza, porque muito Né? tempo se perde com bobagem, né? E a gente se desgasta e reduz a criatividade, aquela espontaneidade que gera inovação, que gera inovação, melhores resultados mesmo, né, para as empresas. Uhum. Então, é muito interessante pensar assim, né, na redução de horas, e eu trato no livro sobre essa questão que foi uma observação minha mesma, ao longo do tempo, de como, com a tecnologia chegando, a gente ficou super acelerado mentalmente, como a gente faz muito mais coisas em um tempo muito mais reduzido. Então, quer dizer, É. se a gente compara a época da máquina de escrever com o computador, por exemplo, sabe? Ou uma época que você tinha que se deslocar para fazer as coisas, é um absurdo quanto a gente está carregando de peso a mais. Por isso é muito importante que todo mundo se conscientize para que a gente possa ter uma vida saudável, pessoal e profissional. Eu acho que isso é bem interessante.
Uhum. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, mas eu já percebi, aliás, sempre soube, estava na cara que você era um entusiasta do trabalho remoto, mas então eu queria falar um pouquinho aqui do futuro do trabalho, sabe? Eu queria saber qual que é a sua visão do futuro do trabalho remoto, sabe? Você acredita que ele veio para ficar mesmo? É uma tendência temporária? As empresas vão voltar? Ou vai ser um trabalho híbrido, como você falou, sabe? O que você acha? Como que as empresas assim podem se preparar, sabe, para um cenário de trabalho remoto permanente, por exemplo? Ou será que elas já estão preparadas para isso? Eu acho que as empresas, primeiro que como eu tenho visto, assim, as pesquisas realmente indicam que as pessoas gostaram de ter um pouquinho de cada coisa, de ter o trabalho remoto, mas também ter algum momento presencial. Então, realmente, a grande escolha, principalmente, foi no mundo todo, mas com bastante ênfase no Brasil, é o trabalho híbrido, né? Ele tem aqueles pontos de encontro, quando tem reunião, é, que você percebe a motivação da equipe, né, um pouco maior quando está presencial ou em alguns momentos estratégicos, mas depois as pessoas têm autonomia para fazer a coisa andar. Então, isso é bastante enfático. Agora, eu acredito que o que falta ainda para as empresas é estruturar melhor para o funcionário questão de, por exemplo, ergonomia, ajuda para alimentação, esse tipo de coisa, ajudar um pouquinho mais com a estrutura para que a pessoa também houve uma economia muito grande, né? E os funcionários eles podem também ter um benefício maior e também gerar mais produtividade se tiver um apoiozinho aí, né? De repente, algumas questões relacionadas às crianças também, né? Auxílio creche, algumas outras opções, enfim, acho que pensar melhor no funcionário é o que falta de mudança de mentalidade do empresariado no Brasil, que acho que no exterior está um pouquinho mais avançado, acho que, mas eu não vejo outro caminho que não o híbrido. Eu acredito que o avanço tecnológico ele vai permitir isso cada vez mais e melhor. Hum. Pelo menos é assim que eu enxergo e assim que eu gostaria que fosse. Bom, seu trabalho remoto aí já está garantido. Então, Mas você eu já está realmente aí eu penso certo. muito, eu tenho uma preocupação muito grande com a forma como as pessoas trabalham, porque eu já passei muitas situações também que eu estava descontente, e acho que a gente precisa sempre refletir sobre o equilíbrio na vida, né? Sobre o equilíbrio para que funcione melhor. Eu acho que o trabalho é uma grande bênção, é o que move a sociedade, e a gente Uhum. precisa que seja feito de uma maneira equilibrada, de fato, né, uma maneira funcional, né? Para Então, evitar que o trabalho seja aquela torço por coisa isso. assim, maçante, né? Aquela coisa Exato. sacrificante. Você vai viver ou você vai trabalhar, né? Uhum, Então é é uma coisa meio complicada. É. Eu lembro muito verdade. isso, eu tinha essa mentalidade, assim, quando eu estava na escola, antes de fazer vestibular, sabe? Que eu queria ter um trabalho que eu não tivesse que trabalhar muito, sabe? Mas que eu pudesse aposentar bem, para depois eu ir viver minha vida, sabe? Como eu quisesse. Mas eu pensava muito isso. Quando, sabe, caiu a ficha, assim, peraí, eu vou viver a minha vida inteira, mais ou menos, para ir viver de verdade, só depois de aposentar, como assim? Sabe? Mas Exatamente. eu demorei, Mas é uma não foi uma ideia que coisa óbvia para mim, não. ela é uma É, ideia clássica mesmo, né? Que vem mesmo de muitas gerações. é. Eu também tinha esse olhar. E aí a gente começa a ver, os pensamentos estão evoluindo, né? A gente vai se deparando com muitas mudanças no mundo e É. vai percebendo, né? Eu Que acho a que gente precisa ser feliz hoje, estar com a é, família, e tá, né? Não, eu depois acho você não que vê os não filhos crescendo é, direito, né? é,
Aí quando você vai ver, passou, e é isso aí, não volta mais. Mas eu ia falar que eu acho que no meu caso, o pensamento vem muito dos meus pais mesmo, porque os dois são funcionários públicos. Então, eles queriam que eu fizesse concurso e falavam isso comigo. Falavam, não, você vai trabalhar pouco, você vai ganhar bem, depois você vai aposentar, e vai, sabe? E agora eu vejo os dois aí. Meu pai, minha mãe não aposentou ainda, meu pai aposentou, não tem nem ânimo para nada, sabe? Oh, Tá bem, a vida tá boa, mas, mas, sabe? Olhando, assim, uhum, nossa, é isso então que é o aposentar bem, sabe? é, É eu, quase eu, que o eu aposentar mesma já pelo ouvi dinheiro. bastante. Sim, eu ouvi bastante também a questão de concurso público, faz o seu pé de meia e tal, né? Mas eu acho que eu nunca consegui seguir esse caminho. Eu sempre fui mudando e com as dificuldades todas, que também ser autônomo não é fácil, né? Você precisa também movimentar muita coisa, Uhum. gera muito estresse, mas é aquela história, são as escolhas que a gente faz. E eu acredito que a gente sente, né, o que realmente preenche, né, o nosso caminho, nossas necessidades. E a gente vai se adaptando. Então, eu acredito que também possa haver pessoas que fiquem felizes nesse Sim, modelo, né? sim. É, Mas é cada um sentir é, a sua necessidade, né? é. Mas que eu vejo muita gente frustrada nesse caminho, eu vejo, viu? Com certeza. Não Ah, é eu um vejo. perfil de pessoa mais conservador, mais, né? É um perfil específico. Não dá para você jogar a maioria aí que não vai funcionar. Aí que gera aquele monte de funcionário que trabalha sem ânimo, que trabalha, né, sem vontade. Então não é legal, né? É, Não é bom para ninguém. pois é, pois é. Mas chega de falar dos outros. Vamos para as nossas dicas de negócio, apesar de você já ter falado um monte de dica, de um monte de coisa pra gente, mas eu ainda quero uma dica para quem quer criar, gerir o seu próprio negócio de casa, quem quer começar um negócio em casa. Eu estou focada até em mães agora. Mãe, pô, tive meu filho, porque eu leio, acompanho muito, né? As pesquisas que saem, as estatísticas, da quantidade de mulher, né? Que depois tem filho, é, nem volta da licença maternidade e vai empreender em casa. E aí, sua dica para quem está nessa situação? Vai começar um negócio em casa. Eu Puxado, acho hein? que é puxado. Eu acho que a primeira coisa é pensar assim, acho que pensar o espaço é algo muito importante. Então, por exemplo, se você vai abrir um negócio de um comércio, vou vender online um produto. Então, primeira coisa, você fala, meu trabalho é todo online, então vai ser fácil, eu só preciso de um computador. Não, você vai precisar de estoque. Você vai, né, se você for se dedicar, seu trabalho crescer, então já começa pensando no espaço que você precisa, né? Já começa segmentando dentro das condições que você tem hoje, dentro da sua casa, dentro, mesmo que seja, né, um cômodo ou um pequeno espaço dentro da sua casa para você já se organizar para você ter os seus produtos. Ou, sei lá, vou fazer doces para vender fora, né? Dando um exemplo genérico só para a gente pensar assim, comércio ou alguma coisa que é feita artesanalmente, um estúdiozinho, né, um ateliê, tudo precisa, né, de um espaço, uma cozinha adequada. Então, planejar esse espaço antes, eu acho que é muito importante, para você separar das atividades da casa, né? Eu acho que a minha principal dica seria essa, já pensar antes, já tentar prever aquilo que você vai ter de problema em relação aos espaços. E, e o máximo que puder planejar, né, antes de iniciar, melhor. É. Sempre funciona bem, né? Planejar o E espaço aí, também é difícil e complicado.
Porque é muita Verdade. coisa que só depois que você está ali, Eu viver, ia dizer isso, nossa, isso que, daí, nossa. que depois você vai fazendo as adaptações também. Tem que ter Ah, isso em sim. mente, né? Eu ia É, dizer exatamente essa questão das adaptações. Mas se você já começa com a mente aberta para isso, você já está dando o passo certo, né? muito bom. Então, Hum, Muito bom. Mas então vamos agora para a dica cultural. Então, conta pra gente, fala assim, algum dica de filme, livro, série, música, peça de teatro, alguma coisa que você assistiu, sabe, que te inspirou de alguma forma, que você acha que pode inspirar quem está escutando a gente também. olha, eu dei um spoiler aqui, porque a minha grande dica que eu daria e que é a minha inspiração é o livro Ócio Criativo. Esse Hum, livro ele é muito legal para muitos tipos de pessoas de trabalho. Ele dá uma visão de mundo, de história, muito legal. Então, ele foi escrito em 2001, continua muito atual. Eu acho que é riquíssimo. Eu recomendo para todo mundo, assim. É muito bacana. muito bom. Empresários, inclusive, porque ele dá toda essa visão de como você trabalhar melhor a produtividade, né? E ele trata, o ócio não é ficar sem fazer nada. O ócio é você não precisar estar naquele horáriozinho quadradinho fazendo o seu trabalho, é você trabalhar pela produtividade, trabalhar pela entrega, né? Que é a forma Uhum. mais inteligente de trabalho. É muito bacana. Muito bom, muito bom. Eu estou pensando aqui que eu tenho. Esse é o do Domênico, né? De Masi, que você Do falou. Domenico Di Eu Masi, tenho um isso. livro dele, mas eu não sei se é esse. Agora Ele me tem deu uma várias fugida. publicações. É, eu tenho, mas não sei. Vou ficar mais atenta. Vou ficar mais atenta. Mas Mas então, todas as obras são muito legais dele. pois é, pois é. Vou procurar ali agora. Acabando aqui, eu vou lá dar uma olhadinha. Mas conta pra gente então os seus contatos, para quem quiser saber mais sobre você, sobre o livro, onde adquirir o livro. Deixa eu mostrar aqui de novo. Home Office. Ah, o livro E, Home Office pela editora Senac, de São Paulo. Ele está disponível nas livrarias, né, de todo o Brasil. E quem quiser entrar em contato comigo, eu gosto muito de trocas de experiências, assim, de saber dos leitores, os perrengues, para que eu possa também aprofundar nessas conversas que a gente acaba tendo, nas palestras, né? Então, é muito legal. Eu tenho a minha conta do Instagram, que é Personal Luciana Garcia, tudo junto, Personal Luciana Garcia. Eu acho que é o melhor contato. Eu tenho o meu de autora também, que é Lua Garcia, também no Instagram, né? hum, Então, acho que é a melhor forma de chegar rapidinho. que ótimo, que ótimo. Muito bom, Lu. Então agora só agradeço. Muitíssimo Ah, obrigada pela conversa. eu que Adorei, agradeço. Foi adorei. uma delícia, muito Pois bom. é. Ai, achei ótimo. Gostei muito das dicas todas. E eu tenho que terminar o livro também. Não terminei. Eu fui em pontos específicos, assim, que, Que que eu legal. queria. Mas vou dar uma olhadinha nele todo ainda. Mas muito obrigada. Adorei, adorei. Que bom, que bom. Ficou muito feliz. Eu adorei também. Foi muito bom. Então, tá bom. Então, um beijo para você e até a próxima. Obrigada. Beijão para todos. Beijo. E muitíssimo obrigada também a quem está aí até agora, escutando ou assistindo esse episódio. Se por acaso você se lembrou de mais alguém que pode gostar desse conteúdo, então indica a gente, manda esse link aí de onde você estiver para quem você acha que precisa escutar isso também. Alguém que está meio bagunçada na vida. Bom, compartilha nas redes sociais, manda no Zap, no grupo da família, porque assim você nos ajuda a ajudar cada vez mais pessoas. Você também pode saber mais sobre o projeto do podcast no site empreendedelas.com.br e entrar em contato pelo formulário que está lá.
Pode seguir também o perfil no Instagram, no Facebook, é o @empreendedelas. Agora, se quiser me achar no LinkedIn, sou eu mesma, Juliana Mendonça. E no LinkedIn também pode seguir agora a página do podcast, que eu criei há pouco tempo, tá lá, bonitona, que é o @empreendedelas. Bom, fico por aqui, te espero no próximo episódio com novas histórias inspiradoras dessa mulherada maravilhosa que está passando por aqui. E claro, né, gente, vamos que vamos, porque para se aventurar nesse mercado, a gente tem que ter peito. Até a próxima.